Muito boa tarde, meus queridos, minhas queridas, vocês que estão aqui mais uma vez assistindo o canal RPM Tuning. Bom, hoje vamos falar um conteúdo um pouco diferente, mas acho que para você, principalmente dono de Volkswagen e os motores 1.0 TSI, vai ser muito relevante, tá? Se você está com seu carro falhando, às vezes, quando você acelera de alta, você sente ele dando como se fossem umas cabeçadas, né? Ele dá aquela morrida e volta quando você está acelerando, esse vídeo é para você. Bom, como vocês sabem, o meu carro é Stage 3 e ele foi feito lá no Ricardo CF, mas isso, apesar do Stage piorar a situação, isso não é um problema só no Stage, é uma coisa que acontece com todos os carros. Esse sintoma dele dar essa e voltar, isso aí é clássico de misfire, ou seja, você teve ali a mistura enchendo dentro do cilindro, se você não sabe direito o que é isso, tem vários vídeos aqui no canal que eu explico várias partes disso, frente de chame, enfim, dá uma conferida lá. Mas voltando, você tem ali a mistura dentro do cilindro e a vela não consegue romper o dielétrico do ar para poder gerar a fagulha, tá? E como que eu descobri isso? Eu vou contar para vocês primeiro como que eu descobri, que foi por eliminação, e depois eu vou explicar para vocês o que acontecia, tá? Primeiro eu pensei, poxa, pode ser que tenha algum bico ali que tá mais ou menos. Eu achei que era alguma coisa a ver com falta de combustível, que no motor turbo é assim, tudo que você não quer, né? Então a primeira coisa que eu fiz, eu troquei os bicos e, como tem que desmontar a admissão, já pedi para poder fazer aquela bela limpeza ali de válvula, né? Enfim, fez uma limpeza geral, de descarbonização geral no carro. Eu vou fazer um vídeo depois para vocês mostrando foto, como que tava e tal, mas não é esse o objetivo agora. Depois que eu fiz a descarbonização e troquei as velas, fui dar uma acelerada com o carro, continuava a ter o sintoma. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí fui, coloquei o raster no carro, né, esses aparelhos OBD, e fiz um data logger. Eu reparei que o carro tirava ponto quando ele dava essas falhadas. Eu falei, poxa, não acho que seja exatamente isso, mas pode ser que ainda seja falta de combustível. Qual que seria o próximo passo? A bomba de combustível, já que os bicos eram novos. Aí fui troquei a bomba de combustível. Gastei aí nessa brincadeira de bico, troca mais bomba e troca, uns 5 mil reais. Então, se eu tivesse visto esse vídeo antes, eu não teria gastado, tá? E aí, depois que eu troquei, continuava. Eu acelerava lá de segundinha e perto de 4.500, 5.000 RPM ele começava a dar umas falhadas. Falei, meu Deus do céu, o que será que pode ser? E aí pensei, é vela, né? Então era vela, tá? Eu troquei as velas do carro e isso parou. Mas por que estava dando esse problema, que é o intuito desse vídeo? Bom, essa aqui é uma vela de carro, né? Você tem ali a bobina, ela carrega a vela, então ela coloca uma diferença de potencial. Vitor, eu nunca entendi o que é de diferença de potencial. Vou falar de um jeito fácil de você entender. Se você pegar alguma coisa e colocar aqui em cima e soltar, ela não vai cair. É porque você tem uma diferença de potencial gravitacional. A força gravitacional aqui e lá embaixo são diferentes, então o objeto tende a descer, tá? Então você tem uma diferença de potencial, você tem forças diferentes ali, então a bobina carrega a vela com essa diferença de potencial suficiente para poder quebrar o dielétrico do ar. Nossa, ficou muito complexo. Pessoal, o que é isso? Vocês devem lembrar da aula de física de vocês lá e de química, que você tem um átomo ali, a partícula menor que... Na verdade, você tem subdivisões do átomo, mas é uma das pequenas partículas do universo, né? Você tem ela lá, você tem os elétrons rodando em volta dela. São as partículas negativas ali em volta do núcleo do seu átomo, né? O elétron e o núcleo compõem ali o átomo. Então você tem o elétron rodando em volta do núcleo, e aí, quando você coloca uma energia suficiente para esse elétron, que ele consiga estar ali, que ele está rodando num diâmetro de circunferência, para ele sair desse diâmetro e passar para um outro átomo ou para um outro diâmetro, você está rompendo o dielétrico, né? Quando você rompe o dielétrico, acontece o que nós conhecemos muito como raio. Então, o raio é a diferença de potencial da nuvem e da Terra muito diferente. Você quebra o dielétrico do ar, que essa palavra dielétrico é o tanto que o ar consegue resistir à passagem de corrente elétrica. Você quebra o dielétrico do ar e você tem o raio. No caso aqui, a vela tem que quebrar o dielétrico da mistura. Então, o que estava acontecendo? Ela não estava conseguindo quebrar o dielétrico da mistura por algum motivo, né? E aí você tinha ali o misfire. O que era no final? O eletrodo da vela, né? Ele está aqui. Tá vendo que ele está distante aqui do corpo da vela? Essa distância aqui é chamada de gap. O que é o gap? É o tanto de distância que você tem entre o eletrodo ali e a vela. Esse gap ele é muito importante, porque é ele que é responsável ali por aproximar a vela do eletrodo, né? Então, quanto menor o gap, mais próxima a vela está do eletrodo. Quanto menor essa distância, menos energia você precisa ter envolvida nessa situação para que a vela consiga romper o dielétrico da mistura e soltar a fagulha. O que aconteceu é que, com o passar do tempo, como todo carro,
esse eletrodo ele vai distanciando da vela, né? Ele vai abrindo com o tempo, é normal, e aí a vela não consegue quebrar o dielétrico da mistura, tá? Então é isso que estava acontecendo. Tem duas soluções. A solução não indicada, que é você aproximar o eletrodo da vela. Mas não é indicado porque quando isso acontece é porque a vela já não está boa. O indicado é trocar as velas. Espero que tenha ficado claro para você. Então, se você tem um motor aí 1.0 turbo da Volkswagen, provavelmente isso vai acontecer com você. E esse vídeo provavelmente vai te salvar, já que a vela custa R$300 e custava 5 mil. Tudo que eu fiz. Beleza? Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.